Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. No domingo da oitava de Páscoa, nós estamos na festa da misericórdia. O evangelho que vamos proclamar encontra-se em João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer naquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: "Vimos o Senhor." Mas Tomé disse-lhes: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o meu dedo nas marcas dos pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não acreditarei." 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Fechadas as portas por medo dos judeus, Jesus pôs-se a sentar-se no meio deles. "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, e estenda a tua mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas fiel." Tomé respondeu: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus lhe disse: "Acreditastes porque me vistes? Bem-aventurados os que creram sem terem visto." Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje estamos diante de uma festa tão bonita, tão desejada por nosso Senhor Jesus Cristo, transmitido para Santa Faustina, secretária da Misericórdia, secretária de Jesus Misericordioso, que nos transmite essa vontade do Senhor. Hoje nós estamos animados pela aparição do Senhor, 8 dias depois. Aprendemos então que o encontro pessoal com o Senhor é a comunhão com os irmãos, que é necessário ter fé, que é necessário acreditar no testemunho, na palavra de alguém. Mas nós estamos um texto aqui que mostra que os discípulos estavam medrosos, amedrontados diante de tudo aquilo que havia acontecido com o Senhor. Mas é importante também dizer que os discípulos estavam envergonhados, porque todos abandonaram o Senhor. Interessante que na ceia e na última ceia, Jesus dizia assim: "Um de vós vai me trair." E eles perguntavam um ao outro e dizia: "Será que sou eu? Será que sou eu?" Várias vezes eles se perguntavam se eram eles. A cada um se perguntava se era ele que iria trair Jesus. Interessante que a essa pergunta de Jesus, ou melhor, essa afirmação que Jesus dizia, que um de vós vai me trair,
Se eu estou com a minha consciência tranquila diante de Deus, eu jamais iria me dar a possibilidade de ter sido eu ou ser eu o traidor, porque isso não seria possível para mim. Agora, se é possível para mim, eu vou dizer, será que sou eu? Será que, porque eu me conheço, eu sei das minhas fraquezas e eu posso trair o nosso Senhor. Então o evangelho de hoje mostra exatamente que eles estavam sem paz no coração, cheios de medo, com portas fechadas, falando baixinhos, cochichando diante de tudo aquilo que estava acontecendo. E Jesus pôs-se no meio dele e disse: a paz esteja convosco. E é claro que somente com a paz nós conseguimos avançar. Quem não tem paz não consegue fazer nada, porque o desespero, porque a aflição, o medo, a angústia, tudo isso que vai tirando a tua paz não deixa você realizar nada. Então Jesus, a primeira coisa que ele fez, já com os discípulos reunidos, é: a paz esteja contigo, a paz esteja convosco, tirando deles a angústia, o medo, a aflição, o desespero. Todos nós que não temos paz, não somos fiéis. A paz nos leva à infidelidade a Deus. Então, uma das coisas que Jesus fez quando apareceu no meio deles é tirar a paz. Tomé é um homem sem paz. Tomé é o símbolo, não da falta de fé, ainda que Jesus tenha reclamado dessa falta de fé, mas Tomé é um símbolo, é a nossa representação de homem angustiado, de homem cheio de medo, porque o Senhor dele morreu, porque a alegria dele acabou, porque a esperança dele acabou. Então nós temos muita figura de Tomé dentro de nós, não pelo ponto de vista da falta de fé, mas pelo ponto de vista da angústia, da aflição, do medo. Então nós estamos em torno de uma comunidade cheia de conflito pessoal, cheio de confusão. Então nós estamos em meio a uma comunidade conflitante. E hoje nós somos chamados a olharmos para a nossa fé, a olharmos para esse Deus ressuscitado e dizermos: Senhor, eu creio, aumenta a minha fé, para que, crendo na tua presença eucarística, para crendo na sua presença no meio de nós, eu possa ser esse divulgador da sua graça no meio de nós. Agraciar-se o outro com a minha presença de fé, com o meu testemunho de fé, com a minha vida que leva à fé. Então eu sou provocado hoje a ser um homem, uma mulher, a dizer que creio no ressuscitado, embora não tenha visto. Creio, diferente de Tomé, eu creio sem ter visto. Eu creio sem ter visto, mas eu experimento. Eu experimento Jesus na Eucaristia. Eu experimento a minha fé. Eu experimento meu Deus. Então que hoje nós possamos nos alegrar por saber que temos o Jesus ressuscitado, sabemos que estamos vivendo essa festa bonita da misericórdia, sabemos que temos a presença do misericordioso no meio de nós, na nossa vida, na nossa história, na nossa igreja, na nossa comunidade, no nosso trabalho, onde quer que estejamos, somos arauto, porta-vozes da misericórdia do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina, secretária da misericórdia, do qual hoje festejamos, nos enriqueça com o diário. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, nos ajude a ter a nossa casa para cuidar de sacerdotes, nos ajude a ter a nossa casa, para a nossa casa de missão, para cuidarmos do sacerdote. Que a Virgem Maria, Rainha do Clero, interceda por essa intenção. Que São José, esposo de Maria, zeloso cuidador da Sagrada Família, nos ajude a amar profundamente a nossa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.